Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e a gente está aqui para dar continuidade à nossa aula de geomorfologia. Pessoal, hoje a gente vai falar da expansão do assoalho oceânico. Antes, a gente vai retomar o que a gente viu na aula passada, a respeito da deriva continental. Então, o alemão Alfred Wegener acreditava que num passado distante, todos os continentes estavam unidos em um só bloco, em um só continente, que ele denominou de Pangeia. Pan vem de todo, Gea vem de terra. E o que acontece? No decorrer do tempo, essa Pangeia se fragmentou em dois grandes blocos. Você tem a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Eu fiz uma representação para a gente aqui da fragmentação da Pangeia no período Permiano, em que você tem todos os continentes juntos. No Jurássico você tem a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. No Triássico e no Cretáceo, chegando atualmente à configuração dos continentes. Beleza? Só que o Wegener ele não conseguiu responder uma pergunta que eu até deixei em aberto na nossa aula passada, que é como que os continentes eles se movimentam. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, então aqui na Segunda Guerra Mundial, aquelas potências com grande nível de desenvolvimento, elas começaram a utilizar novas forças de ataque, os submarinos. Concomitantemente, as potências inimigas começaram a desenvolver métodos para a localização desses submarinos. Então, nessas expedições para localizar os submarinos, os tripulantes eles perceberam que o fundo oceânico não era plano, não era aplanado, que havia feições geomorfológicas. E eu fiz uma representação aqui para a gente dessas feições. Essas feições, então, eram cadeias montanhosas, ou também como ele chama de dorsais meso-oceânicas. Então, galera, o que acontece? Essas informações chegaram a dois grandes geólogos, uma geógrafa Mary Terp e Bruce Charles Hise, e eles, em conjunto, acabaram aprofundando os seus estudos em relação a essa informação do fundo oceânico, das feições do fundo oceânico, e eles criaram um mapa do fundo oceânico. Acredito eu que você já deve ter visto essa imagem. Se não, depois pesquisa no Google, porque foi um feito assim de extrema importância desses dois estudiosos. Pessoal, passado isso, em 1962, você tem a história das bacias oceânicas, feita pelo geólogo Harry Hess. E o Harry Hess, ele que introduz esse conceito de expansão do assoalho oceânico para a gente. Então, o que ele diz? Ele diz que a crosta oceânica está intimamente relacionada às células de convecção. E o que são células de convecção? São fenômenos que participam da dinâmica de fluidos. Eu vou fazer aqui para a gente uma representação para vocês entenderem melhor. Vou apagar aqui, só para a gente entender o que são essas células de convecção. Aqui eu vou utilizar um gás, gente. Entendeu? Então, se eu tenho um determinado gás e eu injeto calor nesse gás, o que acontece? Esse gás ele se expande. Então, o seu volume ele aumenta. Só que a gente sabe que a densidade é massa por volume. E se a gente aumenta o volume, a gente diminui a densidade. Diminuindo a densidade, a gente diminui o peso desse gás e ele acaba fazendo um movimento ascendente. Quando ele chega aqui, no cume, no ponto mais alto, a temperatura é muito mais baixa em relação a essa temperatura inicial. Ou seja, ele não se expande mais, ele se contrai. Contraindo, ele diminui o seu volume. E diminuindo o seu volume, ele aumenta a sua densidade. Então o gás aqui, ele fica mais pesado, o que vai fazer com que ele faça um movimento descendente. E assim sucessivamente. Então isso que é as células de convecção. Lembrando que aqui, para um melhor entendimento, a gente utilizou gases. Aqui a gente está falando do próprio magma. Beleza, galera? Então, vamos apagar para voltar. Então era isso que o Harry Hess dizia. Que essas células de convecção formavam a crosta oceânica. E ele dizia que o seguinte: a nova crosta oceânica ela se formaria através da solidificação do magma, atrelado com a expansão e abertura da litosfera oceânica. Nós vimos na nossa segunda aula de camada interna da Terra que a litosfera oceânica também pode ser chamada de crosta oceânica. Beleza? Então eu fiz 3 representações para a gente entender esses 3 tópicos. Primeiro você tem a litosfera oceânica sem nenhuma mudança e as correntes de convecção, aqui o magma em altas temperaturas. Em um segundo momento, você tem o magma empurrando essa litosfera oceânica, mas ainda permanecendo internamente. E no terceiro momento, você tem o extravasamento do magma aqui para a superfície do oceano, em relação
né, e junto com a expansão da litosfera oceânica e também a sua abertura. E o quão importante é a gente estudar a expansão do assoalho oceânico? Primeiro, que o Harry Hess ele nos mostrou como as estruturas do fundo oceânico elas se formam, beleza? E segundo ponto, ele nos mostrou que o principal motor, o principal combustível para a movimentação das placas tectônicas e consequentemente dos continentes são as células de convecção. Gente, entendam que placa tectônica é uma parte da litosfera e todo continente está sob uma placa, seja ela oceânica, seja ela continental. No caso aqui o Harry Hess, ele nos deu o exemplo de uma placa oceânica que se expandiu e se abriu tendo em vista as células de convecção. Então, tanto a deriva continental quanto a expansão do assoalho oceânico são duas teorias importantíssimas para a geomorfologia, porque o ponto-chave que faltava para o Alfred Wegener era justamente dizer o que movia os continentes. E foi isso que o Harry Hess ele provou aqui pra gente na sua teoria da expansão do assoalho oceânico. Beleza, galera? Agora eu vou deixar um tempinho para você tirar o print e fazer algumas anotações. Bom, pessoal, então na nossa aula de hoje a gente viu um conteúdo muito importante. Não tem como você passar pela geomorfologia sem estudar a deriva continental e a expansão do assoalho oceânico. Pessoal, se você gostou, curte, compartilha, fala com seus amigos, deixa no comentário também o que achou da aula. Não se esqueça que na descrição do vídeo nós temos o link do nosso Instagram, que a gente faz uma série de postagens relacionadas ao estudo. Obrigado!